Oi! Então, hoje a gente vai começar a ler o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, que conta a história da saída do povo hebreu do Egito, né? Ontem a gente viu que José então foi governador do Egito e, e governou durante muitos anos, a gente vai ver um pouquinho, mas o livro de Êxodo conta também a saída, né, os 40 anos no deserto, inicia essa história, a gente continua vendo no próximo livro também, mas é o livro que foi escrito, então, os 10 mandamentos. Então, a gente vai ler hoje o capítulo 1 e o capítulo 2, vamos lá? Gatão. Livro de Êxodo, capítulo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Lembra que a gente vai lendo e passam-se anos, e aqui passou toda uma geração, né? Tanto que José e os seus irmãos todos morreram, então se passaram muitos e muitos anos, tá? E aí foi levantado um novo rei no Egito que não conhecia José como o faraó conhecia, né? E sabia do quão temente a Deus e quanto Deus o abençoava. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para que os afligissem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Desculpa. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servires de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então, ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com um betume e pinche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto de carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário.
a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ela a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e do outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espanca o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se desteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhe perguntou: por que vieste hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem e lhe deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Esses 2 primeiros capítulos agora a gente vai começar a falar um pouquinho, nesse livro, agora no início a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu após a morte de José, né? Então, levantou o rei egípcio e ele, um novo rei, que não conhecia, né? Como eu já falei, não conhecia José, e só que Deus abençoava muito o povo de Israel, né? Os hebreus. Então, eles eram muito fecundos e eles cresciam, e aí o rei ficou temeroso, ficou com medo. Vai vir uma guerra, eles podem vir contra nós e querer tomar tudo que a gente tem, né? Porque o Egito já na época era um lugar próspero, uma cidade próspera, né? Nisso, o rei manda matar os meninos, né, e deixar só as meninas, para que não houvesse reprodução. Mas as parteiras hebreias falaram: não vamos fazer isso, porque, né, tememos ao nosso Deus. Né? Eles têm essa questão muito forte com Deus, né, esse temor muito grande em relação a Deus. E aí, nisso, continuavam, né, as perseguições e uma hebreia teve um filho e para que não matassem ele, ela abriu mão do seu filho, né, colocou ele numa cesta e jogou no rio Nilo, né? E aí a filha do faraó encontra, né, o menino, mas como ele é muito novinho, não tem como ela cuidar dele ainda, ela chama uma hebreia e aí Deus é maravilhoso e enviou a mãe, né, de Moisés para cuidar de Moisés quando ele era mais bebezinho. E quando ele cresceu um pouquinho, então ela mandou já para filha do faraó, para que ela então continuasse a criação. Só que mesmo Moisés sendo criado no meio dos egípcios, né, com a filha do faraó, no meio do faraó, corria no sangue, né, o sangue hebreu. Então, quando ele viu egípcios ali agredindo, né, enfim, um hebreu, ele foi lá e foi defender a sua raça, né? Então, e ele matou o egípcio. E aí descobriram e com isso ele fugiu, né? O faraó descobriu. E aí, provavelmente, ele deve ter dito, né? Sabia, né? Que uma hora ou outra isso acontecia. Se aconteceu uma vez, pode vir a acontecer de novo. E aí ele quis matar Moisés e Moisés fugiu para a cidade de Midian. E lá, então, ele conheceu a Zípora, que veio a ser sua esposa, e lá ele ficou, né? E lá ele ficou, já na idade adulta, então, ele continuou na cidade de Midian, casado com a Zípora. E aí a gente vai continuar
essa história amanhã, que Moisés foi Moisés. Meio redundante, mas a gente vai ver muita, né, muita fé aqui. Então, amanhã a gente continua, amanhã a gente lê mais um pouquinho, e é isso. Beijo!